Ok, tá gravando? Vamos lá então. Bom dia, gente. Vamos começar aqui. Tudo bem? Então, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo, eu sou novo aqui no Vai Cair na Prova. Eu acho que é um dos vários. Eu sou professor de Química lá no Tarumã, da Frente B também. Mas aqui no EAD também eu vou estar levando com todas as séries, como foi dito para vocês, a parte da Química B. Ok? A Química B, pessoal, ela vai tratar basicamente do assunto da físico-química da química. Ou seja, ela vai tratar da parte que tem mais a ver com os fenômenos do que propriamente a parte descritiva da química. Ou seja, a gente vai ver soluções, propriedades coligativas, a parte termoquímica, cinética, equilíbrio, eletroquímica e radioatividade. Parece muita coisa, mas em 4 módulos vai dar bonitinho até a data do Enem e do vestibular da Federal. Beleza? Nesse primeiro módulo, gente, a gente vai começar a tratar das soluções e propriedades coligativas, como vocês podem ver aí na apostila que vocês devem estar usando para acompanhar a matéria. Esse primeiro módulo vai ter 7 aulas, 7 encontros virtuais que a gente vai ter, e eles vão tratar basicamente disso. Vai ter uma leve alteração agora, que vocês já vão perceber nessa primeira aula, que é entre as aulas 1 e 3, que está marcado na apostila, a gente vai fazer uma pequena troca. Vai trazer dispersões para frente e jogar um pouco dos assuntos das soluções para a semana que vem, porque na primeira aula era para vocês já terem visto coeficiente de solubilidade, coisas assim, mas eu acho melhor a gente deixar isso mais para quando a gente for tratar de soluções, beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da classificação das misturas e depois a gente vai tratar da, da parte de soluções, dispersões e soluções, beleza? Então, gente, vamos começar aqui. Vocês já pararam para pensar se todas as coisas da natureza são puras? Ou se todas as coisas da natureza são misturas? E como a gente classifica isso? Porque eu acho que a gente não para muito para pensar quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa quarentena bacana. A gente não para muito para pensar se nas coisas que estão ao nosso redor, na natureza que está ao nosso redor. Porque a gente, por exemplo, o ar. Vocês já pararam para pensar se o ar é uma mistura ou uma substância sim, uma substância pura? O leite e tal, a água do mar. A gente não para pensar nisso porque é muito natural para a gente pensar que eles são uma coisa só. Mas na verdade não são. Tanto o ar, o leite e a água do mar, elas são misturas. O ar é composto pelo oxigênio e pelo nitrogênio, o leite tem todo o soro do leite e a gordura, e a água do mar, eu acho que vocês já tomaram um caldão na praia e sabem que ela tem gosto salgado, então ela é água com sal, basicamente. Tem vários outros componentes dentro da água do mar, principalmente pela imensidão do oceano. Mas, cara, o ar não é a mesma coisa que a água do mar, que também não é a mesma coisa do leite, saca? A gente não tem. Por mais que eles sejam misturas, a gente saiba disso, a gente não pode falar que eles se comportam da mesma maneira. Então, como a gente consegue classificar essas misturas usando um sistema racional e lógico para a gente conseguir prever o comportamento delas e prever como, dependendo do que tem, de como se comporta, o que eu posso esperar dessa mistura, beleza? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de caso para a gente pensar um pouco junto e pensar sobre esse tipo de raciocínio, beleza? No primeiro caso aqui que eu trago para vocês, se eu misturar, no caso, se eu misturar areia na água, beleza? Esse desenho do mouse é bem complicadinho, gente, mas eu estou tentando. Vou tentar aqui de novo. No caso, se eu misturar areia em água, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar que aconteça, pessoal? Aqui eu coloquei uma imagem, não se foquem nesse menino aqui, que ele tá muito abismado olhando o copo de Becker vendo areia, mas vamos focar principalmente na mistura aqui, beleza? O que a gente consegue observar primeiro aqui, gente? Só batendo o olho, a gente já consegue observar que você tem areia aqui no corpo de fundo, beleza? Você consegue ver os grãozinhos de areia, ou seja, aqui você tem partículas visíveis a olho nu. O que isso quer dizer?
que você consegue ver as partículas do disperso no dispersante, ok? Você consegue ver as partículas que você colocou, as partículas de areia, aonde você colocou, que no caso é a água. Outra coisa que a gente pode observar aqui também, que a professora Carol vai tratar com vocês nessa semana e na semana que vem, que é a questão das misturas, mas com outra abordagem, vocês podem ver que a gente consegue ver duas fases. Ou seja, a gente consegue ver o que é água aqui, e a gente consegue ver também o que é areia, como eu coloquei antes. E a gente pode concluir que elas não se misturam, obviamente, porque a gente consegue ver. Isso quer dizer que tem mais de uma fase. Ok, estou tentando escrever aqui. Eu vou apagar de novo, gente. É complicadinho esse mouse, viu? Mas a gente consegue perceber que eles têm mais de uma fase. Isso indica que é uma mistura heterogênea, beleza? Outra característica importante que a gente tem que notar. Então aqui a gente já tem duas coisas que você consegue observar com só o seu olho, igual essa moça aqui está tentando realmente observar. Você consegue observar a partícula de areia e também você consegue observar duas fases, ou seja, você consegue diferenciar a areia da água, concluindo que é uma mistura heterogênea. Outra coisa também que é muito importante que a gente consegue fazer aqui, só de deixar o becker parado, você já consegue ver que a areia vai se acumulando no fundo. Ou seja, com um método simples, muito simples, o mais simples de todos, que é deixar ele parado, que é a decantação, você consegue observar que você vai ter uma separação muito fácil entre a areia e entre a água. Ou seja, você vai ter uma separação muito fácil entre as duas substâncias que compõem essa mistura. Esse tipo de característica a gente dá o nome de suspensão. É quando você tem uma mistura de mais de uma fase, ou seja, uma mistura heterogênea, onde você consegue observar as partículas com seu olho e você consegue separar elas facilmente. Ou seja, você consegue. Eu coloquei aqui uma centrífuga, mas às vezes nem é necessário. Só no caso da água e da areia, por exemplo, com uma decantação bem simples, você consegue separar os dois. Também, se você, por exemplo, tiver uma mistura um pouco mais complexa, uma água com terra, por exemplo, se você colocar numa centrífuga, facilmente, questão de 2 minutos, você já consegue também separar os dois componentes da mistura. Isso é muito característico de suspensão, que é a nomenclatura que a gente dá. Beleza? Esse é o nosso primeiro caso para a gente começar a pensar. O segundo caso que eu trago para vocês aqui é um caso muito famoso para quem bebe. Não é o meu caso, não espero que não seja o caso de nenhum de vocês ainda, mas geralmente na faculdade o pessoal usa muito isso aqui para se tratar depois daquela ressaca. Se você não é só água com sal, mas água com sal, o famoso soro caseiro. Mas quando vocês fazem a água com sal, ou seja, quando vocês fazem o soro, você pega o sal de novo e adiciona na água, beleza? Você está colocando você está colocando uma substância dissolvendo na outra. Você já deve ter feito isso em casa para vários motivos, não só para fazer soro, mas vocês sabem que depois, aqui eu coloquei uma imagem de você colocando o sal e aqui uma imagem de como fica no final. Vocês sabem que depois de colocar o sal na água, ele é totalmente dissolvido. Ou seja, aqui você não consegue mais diferenciar, isso é muito importante, é impossível diferenciar a água do sal. Você não consegue dizer aqui, não, essa região aqui é só água, essa região aqui é só sal, essa região aqui é água e sal. Você não consegue dizer isso. O que você consegue afirmar é que tem uma mistura que você consegue saber que é uma mistura que você fez. Mas você consegue afirmar que existe uma mistura de água e sal, só que você não consegue ver o sal. É impossível ver as partículas de sal, elas não estão visíveis ali. E mesmo você colocando, mesmo com o seu olho, mas mesmo com um super microscópio, você não vai conseguir ver se a partícula de sal dissolvida. Isso é muito importante, porque isso indica pra gente que como o sal dissolve totalmente, você indica o quê? Uma fase. A professora Carol vai explicar mais sobre isso nessa aula, eu só estou usando aqui para introduzir o assunto. Tem uma fase. Gente, pelo amor de Deus, desculpa pela essa letra, mas eu vou tentar melhorar nas aulas de exercício, ok? É que no mouse é realmente complicado. Enfim, o sal se dissolve totalmente, então você tem agora uma fase só na mistura. Você não tem mais o sal sólido e a água líquida, você só tem a solução
líquida. Uma fase só, uma mistura homogênea. E além disso, nessa mistura homogênea, você não consegue ver de nenhuma maneira a partícula de sal. Essas são características do que a gente chama na química de solução. Uma solução, pessoal, ao contrário de uma suspensão, é o oposto, na verdade, é uma mistura homogênea, ou seja, ela tem uma fase só, onde o soluto é completamente dissolvido, ou dissolvido, na verdade, pela água. E de forma que você não consegue ver de nenhuma maneira onde está o soluto e onde está o solvente. Soluto e solvente, caso vocês não estejam lembrando agora, é a nomenclatura que a gente dá para esse tipo de caso, onde o sal é o soluto, a água é o solvente, porque a água está em sempre maior quantidade, beleza? Nesse caso da solução, é isso que acontece. Porque perceba, aqui a gente não tem como saber se esse copo que eu coloquei aqui só tem água ou se esse copo que eu coloquei aqui tem tem água e sal. É uma característica muito forte que é uma solução. Soluções são translúcidas, pessoal. Geralmente quando estão em água ou em um meio aquoso, assim, você sabe que a solução é completamente translúcida. Os raios de luz passam tranquilamente, porque você não tem nada para difratar a luz. Beleza? Um terceiro caso, e agora o caso que é o mais importante para essa aula, é o leite. Eu coloquei aqui leite, mas vocês entendam o soro do leite. E a gordura. Essa é a composição básica de leite de vaca, viu, pessoal? Se vocês tomam leite, se alguém aqui conhece algum amigo que tem sítio e tal, essa é a composição básica do leite. Você tem os componentes principais do leite, água, etc., com a gordura. Nesse caso, por mais que não pareça, a gordura está dispersa no leite. Isso é muito importante. Essa palavra dispersa é muito importante aqui. Porque percebam que anteriormente o que aconteceu? A areia ela não estava dispersa, ela estava suspensa. Por quê? Porque logo em seguida ela é separada facilmente da água. No caso do sal, qual é a palavra que a gente usou? Dissolve. Dissolver. O sal estava dissolvido na água. Agora a gente está usando a palavra dispersa, que tem um terceiro significado. Quando eu uso dispersa, o que eu quero dizer? Eu vou marcar de vermelho aqui, mas imagina que são partículas de gordura, ok? Você tem pequenas coisinhas, pequenas partículas de gordura, meio que boiando no leite. Eu desenho aqui grande para vocês verem, mas obviamente ela tem um tamanho bem menor que isso. Você tem essas pequenas partículas de gordura boiando no leite. Elas não estão dissolvidas, igual o sal. Elas ainda continuam sendo gorduras, e se você pegar um microscópio, com um olho, gente, se você colocar o seu olho aqui, esse era para ser um olho, se você colocar o seu olho aqui, você não consegue ver nada. O que você vê, igual eu comentei no início, lembra? Que o leite parece leite. Mas se você colocar um microscópio, que é uma coisa incomum que vocês não têm em casa, mas se você pegar um microscópio e olhar, você vai ver que tem uma região. Perdão, deixa eu apagar aqui. Você vai ver que você tem uma região onde você tem gordura. Travou. Eita! Perdão, gente. Vou apagar aqui que deu uma travada no meu PC. Pera aí. Aí. Desculpa, pessoal. Vocês continuando aqui. Vocês vão ver que tem uma região que tem gordura. Ou seja, você vai ver essa parte. Vamos considerar que essa partícula vermelha que eu coloquei aqui é uma gordura. Você vai ver que tem uma região que você consegue diferenciar a gordura do leite. Imagina que isso aqui esteja olhando no microscópio. Você vai ver, por exemplo, aqui é só leite, soro de leite. Aqui tem gordura. Não, aqui continua leite, aqui tem gordura. Por mais que a olho nu não pareça, você consegue ver o quê? Mais de uma fase. Ou seja, você consegue, desculpa, verdade, pessoal, eu peço desculpas mesmo. Você consegue ver que, por mais que na olho não pareça, você consegue afirmar que isso aqui é uma mistura heterogênea. Sim, pessoal, o leite é uma mistura heterogênea. Por mais que não pareça a olho nu, de novo, você colocando o leite no microscópio, você vai conseguir ver as partes de gordura e as partes que tem o próprio soro do leite. Isso é muito importante para entender por que eu preciso de técnicas robustas para separar isso. Porque a partícula de gordura, ela não tem, como ela está num tamanho próprio,
ela não consegue se aglutinar e vir para o fundo. Ela não consegue fazer você não consegue separar facilmente só decantando, por exemplo, a gordura do leite, do soro do leite. Mas se você colocar uma ultracentrífuga, que é uma centrífuga muito mais poderosa do que as centrífugas normais, ou se colocar num ultrafunil, filtro, perdão, você conseguiria observar a gordura se separando do leite, mas de uma maneira muito mais robusta, de uma maneira muito mais custosa, de uma maneira muito mais demorada também, em certos casos. Isso indica, gente, que o leite, esse terceiro caso aqui, a gente denomina na química como uma dispersão coloidal. E esse é o terceiro caso. Por que a gente fala que é uma dispersão coloidal? Porque uma dispersão coloidal, ela é o meio termo. Ela ainda é uma mistura heterogênea, como eu coloquei aqui, só que ela não você não consegue olhar a olho nu. A olho nu você não consegue separar o que é a partícula de gordura do leite. E acontece exatamente isso aqui, que é o mais importante para vocês observarem. A gordura fica dispersa no leite, é uma dispersão. E a gente fala coloidal porque o leite se comporta como um coloide, como vocês vão ver mais para frente. O leite aqui o leite, no geral, essa mistura, a gente chama de coloide. E uma dispersão coloidal acontece porque você tem a gordura, ela não se dissolve no leite, e também, no entanto, ao contrário veja, no caso da areia, o que acontece? Você tem uma coisa que não se dissolve na água, mas ela é grande o suficiente para se separar da água, beleza? No caso do sal, você tem uma coisa que se dissolve na água, então ela vai estar dissolvida na água, não tem como você separar ela. Nesse terceiro caso, a gordura não se dissolve no sal. A gordura, gente, é uma coisa polar. E o leite, no geral, o soro do leite, composto majoritariamente por água, é uma substância polar. Então, instintivamente, você consegue presumir que a gordura não vai se dissolver no leite. Só que, no entanto, além de não se dissolver no leite, as partículas são tão pequenas que ela não se consegue decantar. Você não consegue fazer essa partícula aqui que eu coloquei e desenhei, você não consegue fazer ela descer para o fundo facilmente. Mas ainda você sabe que você consegue. A questão é que facilmente você não consegue. Ou seja, ela está dispersa lá. Ela não está suspensa. Suspensa a gente indica que ela vai em algum momento se assentar, ou seja, ela vai separar. Na dispersão, se você deixar aqui eternamente, o leite vai continuar meio que boiando a gordura vai continuar boiando no leite. Beleza? Tá. Mas eu dei 3 casos aqui: água com areia, com sal e leite com gordura. Gordura no leite, na verdade. Mas como a gente realmente classifica isso? Será que... Porque você perceba que a gente vai ter casos limites, igual pode ter uma solução com pouca gordura, por exemplo, que você não vai saber como classificar. A gente classifica isso, na verdade, o que origina esse tipo de classificação, gente, é o tamanho da partícula. É de onde vem essa coisa, essas características. Por quê? Porque o tamanho da partícula define o comportamento da mistura. Isso aqui é o mais importante para vocês levarem para casa dessa classificação. Por quê? Porque, a depender do tamanho, você vai ter um tipo de classificação, como eu coloquei antes. No caso da água com areia, o que a gente tem? Esse primeiro caso aqui. Você tem que as partículas de areia elas vão ser maiores do que 1000 nanômetros, ou seja, elas vão ser maiores que 1 micrômetro. Quando as partículas têm esse tamanho, gente, independentemente da mistura que a gente esteja tratando, pode ser água com areia ou qualquer mistura de qualquer coisa com alguma partícula que esteja um tamanho maior do que 1000 nanômetros, vocês vão conseguir ver que ela vai se comportar exatamente da maneira que eu coloquei anteriormente, ou seja, ela vai se comportar como uma solução. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter 2 fases, ela vai ser uma mistura heterogênea, eu vou conseguir observar a olho nu. Por que o olho nu, gente? Porque o nosso olho consegue observar tamanhos maiores disso aqui. A gente consegue diferenciar uma coisa da outra quando está nessa ordem de 1 micrômetro. E também, além de você conseguir separar, além de você conseguir ver e ter 2 fases,
elas vão ser facilmente separadas, como é a água com areia, só com decantação você consegue separar, beleza? Agora, no outro extremo, o que que a gente tem? A solução, que é a água com sal. As soluções, gente, são quando você tem uma coisa dissolvida, ou uma partícula com tamanho menor que 1 nanômetro. E isso quer dizer que qualquer mistura que você tem uma partícula menor que 1 nanômetro, ela vai ser solução. Ou seja, ela vai se comportar exatamente com aquele exemplo que eu coloquei. Que isso quer dizer o quê? Ela vai ser translúcida, ela vai ter uma fase só, se for, por exemplo, ela vai ser translúcida se for uma mistura aquosa, mas ela vai ter uma fase só e ela não vai ser possível identificar a partícula nem por o olho e nem pelo microscópio. Gente, uma coisa interessante aqui, que vocês podem ter uma dúvida, é o seguinte. Nossa, Léo, eu pego o sal na minha cozinha e consigo observar o sal. Ele tem um tamanho maior que 1 nanômetro. Sim, pessoal, o sal sólido, você vai conseguir observar os cristais de sal. A questão é que quando você coloca o sal, que é um composto iônico, na água, ele é dissolvido. Isso quer dizer o quê? Que aquele cristal ele vai ser transformado em outra coisa, que vocês vão ver mais para frente, que é o Na+ e o Cl-, o cloreto. Essas partículas que são geradas no final, depois da dissolução, tem menos de 1 nanômetro. Embora o que originou elas, que é o sal de cozinha e o cristal, não tenha, as partículas têm. Beleza? E outra coisa aqui importante, pessoal, é a dispersão coloidal, que é o caso intermediário. Por que é o caso intermediário? Justamente pelo tamanho da partícula, gente. Esse caso acontece quando você tem uma partícula que ela é menor que 1.000 nanômetros, ou seja, ela não vai se comportar igual uma suspensão, só que também, gente, ela é maior que 1 nanômetro, ou seja, ela não vai se comportar como uma solução. E esse meio termo aqui, que é um grande meio termo, como vocês vão poder ver, é o que a gente dá o nome de dispersão coloidal. E quando você tem partículas nessa ordem de grandeza, você pode falar que elas vão se comportar igualzinho a gordura no leite. Ou seja, essa partícula vai estar dispersa, mas ela vai ser possível ver ela microscopicamente. E também, como eu coloquei aqui, vai ser possível separar uma da outra, só que de uma maneira um pouco mais robusta. Beleza? Agora falando mais das dispersões, porque veja, aqui a gente classificou as misturas em relação ao tamanho da partícula, ok? Se a partícula tem esse tamanho, ela vai ser uma solução. Se a partícula tem esse tamanho, ela vai ser uma dispersão. Se a partícula tem esse tamanho, ela vai ser uma suspensão. Só que dentro das dispersões, existe uma outra classificação, que agora a gente está tratando só das dispersões, ou seja, só daquelas misturas que o disperso tem o tamanho entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros, beleza? Só que, gente, como eu falei agora, tipo, como é um meio termo, você tem muita coisa você tem muitos e muitos casos para analisar. E essa classificação, então, vai depender do que a gente vai analisar da dispersão. Por quê? Porque se a gente for analisar, por exemplo, a natureza química do disperso, ou seja, isso aqui é importante agora que eu esqueci de comentar. Nesse caso aqui da água na gordura com leite, você tem a gordura em menor quantidade e um leite em maior quantidade. Isso quer dizer que a gordura a gente vai chamar de disperso, ou seja, é o que a gente está dispersando no leite, e o leite é o dispersante, ou seja, é o que está dispersando a gordura, ok? É uma classificação um pouco confusa, mas disperso é o que a gente está colocando em menor quantidade e dispersante é o que tem em maior quantidade. Do mesmo modo que você tem, no caso das soluções, que a gente vai ver mais para frente, o soluto está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade, beleza? Mas olhando para a natureza química do disperso, o que a gente pode falar? Que você vai ter colóides moleculares e colóides iônicos. O que isso quer dizer? Que tem casos que o disperso ele vai ter uma característica iônica, ou seja, ele vai ter uma característica de ter uma carga formal. Um exemplo disso é a proteína. A proteína, por mais que ela seja uma macromolécula, ela tem alguns sítios que tem uma carga formal, beleza? Então ela vai se comportar de uma maneira como um colóide iônico. No outro lado, você tem os polissacarídeos, que são outra biomolécula que a gente colocou como exemplo. Esses polissacarídeos vão se comportar como colóides moleculares,
porque eles não têm essa carga formal, beleza? E o que isso quer dizer? Para que eu classifico dessa maneira? Essa classificação, gente, ela é útil quando você precisa entender o comportamento do colóide para, por exemplo, se eu quero fazer aquela gordura decantar, ou seja, eu quero fazer elas se aglutinarem e descer. Ou no caso do tratamento da água, que é muito importante, vocês sempre olham aquele famoso floculante, que faz as pequenas partículas que tem dentro da água suja se aglutinarem e decantar. Para saber disso, eu preciso saber qual que é o tipo de colóide que eu estou analisando. Porque se for um colóide iônico, eu vou tratar de uma maneira, e se for um colóide molecular, eu vou tratar de outra maneira. Beleza? Uma segunda classificação que a gente tem aqui é quanto à afinidade com a água. Isso aqui tem uma coisa interessante. Obviamente, o colóide hidrofílico tem afinidade pela água e o colóide hidrofóbico não tem afinidade pela água. Beleza? É uma classificação um pouco besta, mas tem uma besta no sentido assim, de, tá, ele é hidrofílico, ele tem afinidade pela água. Hidrofóbico, tá, ele não gosta da água. Beleza. Isso é importante para vários casos que você tem que tratar o colóide da mesma maneira que você tem que pensar sobre a natureza química do disperso. Só que tem uma coisa bem interessante aqui que eu gostaria de tratar, que é o processo sol-gel. Eu vou falar mais dele na próxima aula de exercícios, com o exercício, mas o processo sol-gel basicamente é que, com a adição ou retirada da água, a gente altera o tipo de colóide. Sim, gente, tem tipos e tipos de colóide. No próximo slide a gente vai falar disso, mas quando eu adiciono ou retiro água, eu transformo um colóide do tipo Sol no tipo gel, e quando eu retiro a água desse gel, ele vira Sol. Ou seja, é um processo que vai e volta, e vai e volta. Isso é muito útil para várias e várias aplicações, tanto na indústria quanto no nosso dia a dia. O processo Sol-Gel é um processo bem importante para a gente da química, beleza? E ele se baseia justamente na afinidade com a água. Quando eu adiciono e quando eu retiro a água, a gente vai transformando o processo do Sol, o Sol em gel e o gel em Sol, beleza? Tá, mas o que é Sol em gel, Léo? Nunca ouvi isso, falar disso. Então, gente, tem uma terceira classificação que ela é quanto à natureza física do disperso e agora do dispersante, beleza? Por que isso é importante? Porque agora a gente está tratando da natureza química, natureza física, perdão, das duas coisas. Quando a gente vai tratar de colóides moleculares iônicos, a gente só está olhando para o que é o disperso. Se o disperso é você está colocando proteína em água, você está colocando polissacarídeo em água, por exemplo. Com afinidade com a água, é como toda a mistura se comporta. Aqui, eu preciso analisar agora o disperso e o dispersante. Vocês vão ver, gente, que tem várias e várias combinações. Por exemplo, o sol que eu coloquei anteriormente é quando você tem o disperso no estado sólido e o dispersante no estado sólido ou no estado líquido. Você vai ter o rubi, cola, um exemplo. O gel é quando você tem o disperso líquido num dispersante sólido. A gente vai ter a geleira, beleza? Uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês é que, gente, por mais que pareça que tem vários e vários aqui, vocês não precisam estar decorando todos e todos os exemplos, beleza? Porque, cara, são muitos, tipo, eu não só preciso ficar na tabelinha antes de dormir, sol é sólido, sólido, rubi, sol, sólido, líquido, cola. Não preciso disso. O que você precisa saber desse tipo de classificação, que é uma das classificações mais famosas, sempre que a gente está tratando de dispersão, a gente sempre vai tentar falar qual é o tipo de denominação que a gente está usando e tal, é que vocês precisam saber as denominações, e, gente, eu peço desculpa de novo pelo mouse, eu vou tentar melhorar real, assim, tá? Mas aqui tá muito complicado o mousezinho aqui que eu arrumei. Enfim, tecnologias. Mas, continuando aqui, vocês precisam saber qual é a denominação que vocês estão usando, ou seja, vocês precisam entender que sol, gel, emulsão, aerosol e espuma são denominações de dispersão, e você precisa ter uma breve noção que alguns exemplos, que por mais que não pareça, igual aquilo que eu comentei no início, por isso que eu comentei no início, se a gente já parou para pensar nisso, porque esses exemplos aqui são exemplos que são contra-intuitivos a gente pensar. A fuligem é uma mistura, beleza, eu acho que vocês já imaginam isso, mas ela é uma dispersão também. É uma dispersão sólido-gasoso. Ou seja, você tem as partículas de fuligem no estado sólido dispersa no ar, que está no estado, obviamente, gasoso. O spray da mesma maneira. Desodorante da mesma maneira. Vocês precisam entender que
existem algumas denominações e existem vários e vários e vários exemplos. Vocês não precisam decorar todos os exemplos, mas vocês precisam ter noção das denominações. A emulsão, que é um caso que vocês devem ter ouvido muito, principalmente quem gosta de MasterChef. Brincadeira, mas no MasterChef o pessoal fala bastante disso. Vocês geralmente vai ter alguma parada assim. Que emulsão é quando você, por exemplo, é um processo, é o famoso que você faz maionese, pessoal. Maionese e várias outras paradinhas, você faz uma emulsão, que é uma mistura, que não é uma mistura, que é uma mistura heterogênea, mas que parece homogênea, líquido-líquido. O leite também, gente, é uma emulsão. Beleza? Agora falando mais dos coloides, porque o que a gente viu até aqui? A gente viu que dependendo do tamanho da partícula, a gente vai ter comportamentos diferentes. Se a partícula tiver entre 1 a 1000 nanômetros, ela vai ser chamada de dispersão coloidal. E nas dispersões coloidais a gente tem várias classificações, quanto à natureza química, quanto à afinidade com água, e quanto à natureza física do disperso e dispersante. Beleza, a gente viu até aqui. Isso, gente, é só classificação. É como a gente vai analisando cada substância, cada mistura, e vai falando, não, isso aqui se comporta de tal maneira, isso aqui se comporta de outra maneira. Então a gente vai classificar assim e assado. Agora, falando do que isso implica como resultado de ser uma dispersão coloidal. Por quê? Uma dispersão coloidal reflete um dos efeitos mais maneiros que vocês vão ver por aí, que é o efeito que a gente chama de Tyndall. O efeito Tyndall nada mais é do que o espalhamento de luz quando um feixe atravessa um coloide. Beleza? Tá, mas o que isso quer dizer? A luz, gente, lembra que eu falei que soluções são translúcidas? Isso quer dizer que a luz atravessa ela sem tranquilidade. Ou seja, se você coloca um raio de luz, aqui nesse caso aqui, ó, que eu fiz a setinha. Nesse caso aqui, a luz vai atravessar completamente. Ela só passa e atravessa. Porque isso aqui é uma solução. Quando se trata de um coloide, que é esse segundo Becker aqui, a luz vai acontecer o quê? Pelo efeito Tyndall, que foi o que foi descoberto, a luz vai atravessar e vai ser espalhada. Tá vendo que o comportamento da luz nesse Becker é muito diferente do comportamento da luz nesse Becker? Aqui parece que eu consigo ver, entre aspas, o feixe, porque na verdade o que está acontecendo é que a luz está sendo espalhada. Porque se vocês lembrarem, gente, aqui na solução, as partículas são muito, muito pequenas, menor que o nanômetro. Então elas não vão ter capacidade de espalhar a luz. Aqui não. No coloide, vão ter pequenas partículas que, quando a luz bater nelas, elas vão ser espalhadas. É isso que acontece. Não é que tem uma coisa miraculosa. Tudo reflete o tamanho das partículas. Quando a luz passa, por mais que não pareça que tem as partículas, você consegue observar as partículas, porque elas estão espalhando a luz que está aparecendo. Da mesma maneira aqui, tá? Você não pode não confiar que aqui seja, porque é translúcido. Mas olha aqui. Aqui você tem uma solução ainda, só que é uma solução colorida. Porque existem soluções que são coloridas. Não é questão de ser colorida ou não, pessoal, de novo. Não é porque ela é colorida que ela está espalhando a luz, como nesse exemplo aqui, que é o do Química Analítica Qualitativa Inorgânica da UFRJ, que eu peguei a imagem. Aqui você tem uma solução colorida que não está espalhando luz. Aqui você tem uma dispersão colorida que está espalhando luz. Essa é a questão. Quando você tem partículas muito pequenas, mas ainda assim grandes o suficientes para espalhar a luz, você tem uma dispersão e elas sofrem do efeito Tyndall. Aqui na primeira imagem, não sei se vocês se ligaram, gente, mas peraí, aqui. Aqui tá acontecendo o efeito Tyndall. Você tem o quê? Partículas de poeira, ou de terra, ou de qualquer coisa, dispersas no ar. Que tipo de coloide é esse? É aquele coloide que a gente falou de fuligem, beleza? Fuligem e tal. Só que quando a luz passa pela essa mistura gás sólido, as partículas de ar espalham, ou as partículas de poeira ou de qualquer coisa que esteja disperso ali, espalham a luz e você consegue ver os raios de sol. Porque naturalmente a gente consegue ver. Se a gente olha para o sol, a gente vai ver os raios de sol. Só se você for tiver um astigmatismo bastante forte, pessoal. Mas em geral, não. E esse efeito acontece justamente por isso, que você tem as partículas de sólidas espalhando a luz.
e é o efeito Tyndall que a gente... É no efeito Tyndall que a gente descreve isso quantitativamente, ok? Outra parada muito interessante, agora para acabar nossa aula, só vou ver o horário que eu preciso. Beleza. Outra coisa interessante, pessoal, que a gente está observando ali, é que a questão das micelas. As micelas, gente, são... Eu acho que eu passei um pouquinho do horário, mas eu corri aqui. Desculpa, gente. As micelas são estruturas globulares formadas por moléculas anfifílicas. Beleza. Não entendi nada. Tá ok, eu vou explicar. Moléculas anfifílicas, pessoal, são moléculas anfifílicas aqui. São moléculas bem um pouco maiores que você vai ter uma região polar, ou seja, você vai ter uma região que é hidrofílica, que ela tem um caráter de polar, ela pode tanto ser um polo elétrico, por exemplo, ter uma carga formal, quanto só ter uma ligação que tem uma diferença de dipolo. E você tem na mesma molécula uma região hidrofóbica, ou seja, uma região apolar, que geralmente são cadeias carbônicas. O Machado vai falar isso para vocês, mas cadeias carbônicas saturadas têm uma característica bem apolar, ou seja, elas são hidrofóbicas, elas não gostam de água. Só que isso está na mesma molécula. E esse comportamento dual aqui se reflete bastante nas propriedades que essa molécula vai ter. Porque, por exemplo, se essa molécula interagir com gordura, que é uma substância apolar, essa parte de região hidrofílica não vai querer ficar perto da gordura, porque ela não se combina. Só que essa região apolar vai. E o que vai acontecer? Você vai ter a caldinha apolar interagindo aqui com a gordura, e todas as cabeças polares vão estar o mais distante possível. Só que isso aqui, gente, tem um tamanho... Perdão, vou apagar aqui e fazer desenhar melhor. Só que, gente, tudo isso aqui tem um tamanho consideravelmente grande. Porque, veja, são moléculas e uma gordura que estava antes dispersa. Isso aqui tem um tamanho grande. E esse tamanho, adivinha, gente, está entre um nanômetro e 1.000 nanômetros. Isso aqui vai se comportar como um coloide. Justamente pelo tamanho. O tamanho é a parte fundamental da classificação. Por ele ter esse tamanho, ele vai ter todas as propriedades do coloide. Você não vai conseguir ver, mas você vai conseguir separar e etc. E isso aqui vai estar disperso na água. Só que por que isso aqui é interessante? É um fenômeno que a gente trata mais a fundo. Porque isso aqui é basicamente o princípio de funcionamento de qualquer produto de limpeza que vocês vão ver em casa, desengordurante principalmente. O detergente, que é o desengordurante mais comum que todo mundo tem. Detergente é formado por esse tipo de molécula. Por quê? Você coloca ele para tirar, desengordurar o prato, a louça, qualquer que seja a coisa. E por que ele desengruda? Porque, veja, se você só jogar água na gordura, não vai acontecer nada. Elas não vão interagir, a gordura vai ficar grudada no prato e a água vai passar. Beleza. Se você colocar gordura para tirar a gordura que estava no prato você vai tirar, mas você vai colocar mais gordura. O pessoal faz muito isso para limpar a mão quando tá com carvão, sabe? Não sei se você já viu um tio fazendo isso, que é passar bastante óleo na mão para tirar todo o carvão e aí lavar. Mas se eu quero tirar a gordura com água, eu preciso de um auxiliador. E esse auxílio geralmente é o detergente. Por quê? O detergente tem essa mesma característica de uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. E quando você coloca o detergente vai interagir com a gordura dessa mesma maneira, ou seja, ele vai formar uma micela. Essa figura aqui a gente denomina micela. O detergente vai interagir com a gordura, só que ele vai formar essa capa aqui só de coisa polar. E como essa coisa também que protegendo o interior, isso aqui vai interagir muito bem com a água, não vai? Essa parte exterior vai interagir muito bem com a água. E isso faz com que a gordura que está aqui dentro seja levada indiretamente pela água. Porque a água vai interagir muito bem com esses pontos vermelhinhos, com a região polar. Beleza. Só que dentro dessa micela tem a região apolar, que também está sendo levada indiretamente. É esse basicamente o funcionamento do detergente, beleza? O detergente nada mais é do que fazer as gorduras interagirem, virarem micelas, que são colóides, e serem levadas pela água. Ok? Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver, eu sei que foi muita coisa hoje, na aula de exercício a gente vai tratar mais a fundo, principalmente da classificação, mais a fundo não, a gente vai fazer exercício sobre classificação de colóide, para fixar melhor e tal.
Mas na próxima aula aí a gente começa a tratar da parte de soluções e da parte de todo, desde o comecinho até como classificar soluções, beleza? Porque a gente classificou as dispersões, agora a gente vai classificar as soluções, ok? Beleza, então, gente, até a próxima aula. Agradeço muito a vocês. Eu vou aqui desligar o vídeo. Tchau, pessoal. Até mais.